Nesta sexta-feira, o governo Lula lançou o novo programa de aceleração do crescimento. Segundo o levantamento do site Poder 360, o novo PAC vem com mais de 2.600 obras que as gestões petistas anteriores de Dilma Rousseff e do próprio Lula não concluíram. De acordo com dados do Tribunal de Contas da União, a conclusão dessas obras de versões anteriores do PAC de Lula devem custar ao menos 44, ou deve custar a conclusão, ao menos 44 bilhões de reais aos pagadores de impostos. O anúncio do novo PAC foi mal recebido pelos investidores da Petrobras. A ação da petrolífera, que chegaram a apresentar alta de cerca de 1,7% na máxima do dia, inverteram o sentido e passaram a ser negociadas em queda de quase 1% nas horas seguintes. O Ibovespa seguiu a estatal, saiu de alta de 0,58% para uma queda de 0,71%. Nas redes sociais, a gente acompanha juntos por aqui, Lula publicou uma foto, essa aí, ao lado de Dilma Rousseff, e escreveu o seguinte, abro aspas, no lançamento do novo PAC com a mãe do primogênito, fecho aspas. Pois é, Flávio, impressionante a quantidade de obras em aberto e mais impressionante ainda a quantia, o dinheirão necessário para concluí-las, hein? Eu acho mais interessante é o nome do PAC, né? Programa de Aceleração do Crescimento. Para mim deveria ser o Programa de Desempacamento, sabe? 2.600 obras. Eu lembro que eu ouvi uma disputa, porque quando o Bolsonaro concluiu a transferência, né, do Rio São Francisco, o Lula apareceu e disse, ora, nós concluímos 99% da obra, por que o Bolsonaro está dizendo que é dele? Ora, porque vocês não concluíram, exatamente por isso, sabe? Enquanto você não tem lá o finalzinho, não adianta. E esse finalzinho aí, ele é extremamente custoso, porque essa obra começa lá como uma promessa quando a Dilma entrar, depois ela vai crescendo, depois vai ser mais um pouco, aí precisa de mais alguns bilhões, e sobretudo, a gente precisa lembrar quem é que está envolvido nisso, tá? Porque quando você pensa, por exemplo, numa hidrelétrica, nessas obras faraônicas aí de concreto armado, que o Lula tem anunciado já há quase 20 anos, ele está parecendo, aliás, o Paulo Maluf, né? Toda hora é uma obra de concreto armado para cima e para baixo que vai revolucionar tudo. E a gente tem que lembrar, são as empreiteiras que criaram o Petrolão, entendeu? OAS, Andrade Gutierrez, que depois uma herdeira foi lá fazer um documentáriozinho dizendo que a democracia estava em vertigem no Brasil, vou lá tentar ganhar o Oscar com aquela pataquada toda, quase se dizendo uma pobre e tal, né? Faz um ângulo extremamente fechado na única imagem que ela coloca das manifestações contra o PT, né? Não tem coragem de mostrar como é que o Brasil inteiro estava contra aquele negócio, assim por diante. Ora, essas empreiteiras vão continuar lucrando. Nós vimos, inclusive, quando o Lula voltou agora para fazer o Lula 3, um dos ministros, né, do Lula, um desses que, como disse brilhantemente, né, o nosso Guzzo para os nossos assinantes, né, essa camorra de perdedores de eleições que o Lula coloca no seu governo, ele foi lá e disse, ora, essas empreiteiras agora podem pagar com obras, sabe? Se elas roubaram um monte, que elas paguem com as próprias obras. Todo este programa de aceleração, ele é uma transferência do dinheiro das pessoas para as empreiteiras. Os pedreiros vão ganhar, os construtores, os engenheiros, todo mundo vai ganhar, mas quem ganha principalmente são os donos das empreiteiras. Igual a gente estava falando aqui com o Carlo Cauti, são os banqueiros, são as empreiteiras. É um seleto clube oligárquico que fica com a maior parte do dinheiro. Eu quero lembrar também de uma coisa. Lembra do estádio do Acre? Lembra do estádio de Brasília? Lembra das obras das Olimpíadas do Rio que falaram, olha, isso aqui tá maravilhoso, né? Isso aqui vai por anos a gente vai lucrar com isso? Vai ver como é que estão essas obras agora, tá? Aquelas construções de concreto armado, vai ver como é que tá e veja se tem lá alguém desfrutando daquilo. Aí você vai entender o que são os programas do PT. O Flávio, e de PAC, o Silvio Navarro entende, mergulhou no assunto, assinou um artigo, uma matéria para a revista Oeste, é claro, está aí na nossa tela, uma matéria inclusive de capa. Silvio, o que mais você conta para a gente, o que está mais por trás desse programa? E também chama bastante atenção esse reflexo da informação, né? A preocupação de investidores, de empresários e a queda também que a gente acompanha do Ibovespa, Silvio. Ter de assistir a um filme ruim outra vez, né? O PAC é um retrato da enganação
Ele surgiu em 2007, criado por um marqueteiro da época, era o João Santana, o marqueteiro do Petrolão, das campanhas milionárias, não só a de reeleição do Lula, mas principalmente as campanhas da Dilma Rousseff, né? Segundo o Palocci, elas atingiram cifras de bilhão. E aí eles resolveram fazer o que hoje a Simone Tebet acabou confessando em relação a esse PAC ainda em abril, quando surgiu a ideia de relançar o programa Vamos Envelopar as obras que não entregaram. E a maioria dessas obras remetem aos governos do PT, porque eram as obras como a refinaria Abreu e Lima, né, custaria 5,6 bilhões, saiu por 26 bilhões. O trem-bala, que nunca existiu, custaria 33, ia ser entregue para a Copa. Todo mundo se lembra do trem-bala. Entre um pacote gigantesco que acabou abastecendo um cartel de empreiteiras corruptas e a Lava Jato descobriu. Então o Lula volta agora para tentar relançar as obras que ele nunca entregou. O PAC, ele foi dobrando a meta, porque agora, na verdade, é uma espécie de PAC 3, porque o PAC 2 já existiu para tentar alavancar a candidatura da Dilma Rousseff. E naquela época, eles tinham 1/3 das obras anunciadas concluídas ou perto da conclusão. E isso era algo em torno, uma cifra de 1,5, 1,6 trilhão, 2% do PIB do país envolvido em cimento, em obras, e aí também obras de gás, a Petrobras especialmente. Não à toa, o presidente voltou a falar em construir navios. Isso é a cara, não tem outra expressão, é a cara do que foi o Petrolão. Eles estão voltando ao passado. E eu não me admiro se as empresas que vão tocar essas obras não forem as mesmas que assinaram um acordo de leniência para devolver dinheiro roubado e agora estão sendo reabilitadas para continuar as obras e os acordos de leniência foram rasgados. Isso é o puro suco do Brasil, né? É o que está acontecendo, não tem outra explicação. E, Silvio, a gente pode acompanhar mais uma vez, que chama a atenção a imagem de Lula ao lado de Dilma, muito feliz, anunciando sobre o lançamento do novo PAC, em Alexandre Garcia, dizendo que está ao lado da mãe do primogênito, com bastante orgulho, Garcia. E lá no fundo, será que é a tia? A Simone Tebet está lá no fundo, né? Aliás, eu aproveitaria para mudar um pouquinho, o Silvio lembrou de uma frase de Simone Tebet, né? Falando em envelopar, eu usaria um termo mais realista, embrulhar, né? Porque eu já vi tanto isso que não me emociona mais, mas é para emocionar as pessoas que adoram viver na ilusão. Isso aí é obra de marqueteiro, né? Essa história. O PAC 1 ficou em 25%, o PAC 2 também abaixo de 30%. Então o PAC 3 tem o mesmo futuro, é só uma questão de propaganda, né? Por que não anuncia, olha, vamos resolver, a Ferronorte vai andar, né? Belo Monte, enfim, nós vamos achar uma solução para Belo Monte que só se gastou, né? Então, essas coisas que estão aí esperando soluções, né? Mas aí Dilma, não sei se ela veio só para isso, se abalou lá do outro lado do mundo, lá do Banco dos BRICS, para ver esse lançamento do PAC, né, na condição de mãe. A gente é obrigado a ver de novo essas coisas, só que não vale a pena ver de novo.